É isso aí, Sagrado Podcast. É uma enorme satisfação a que eu tenho na data de hoje de estar com essa figura aqui na minha frente, Nélio Rodrigues de Muquengue. Muito obrigado. Certa vez, eu falei tanto para a Shelly quanto eu falei para minha mãe e para outras pessoas que eu acho a casa de Nélio Rodrigues de Muquengue a melhor casa, Banto, a melhor casa de Angola do Rio de Janeiro. Eu gostaria de falar isso, de citar isso novamente aqui em público. Eu conheço o Nélio já há algum bom tempo, antes mesmo da gente se falar pessoalmente. É um zelador de santo que eu frequentava a sua casa, que eu verificava, que eu via como funcionava a conduta dos seus filhos de santo, e um toque de atabaque, uma cantiga que é um primor, é um candomblé maravilhoso de se ouvir. Eu já cheguei no Nélio de ter que descer aquela ladeira lá de Guilherme Veloso, em Praça Seca, de marcha ré, porque não tinha espaço para parar carro, para vocês entenderem como esse sacerdote de Jinquice é querido. Então, Nelinho, Burubã Bochechê, Cozandiô, o Isaquian Botê, seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Sagrado Podcast. Vamos falar um pouquinho de quem é Nélio Rodrigues de Muquengue. Nelinho, o Brasil está ansioso para saber de ti, meu amigo. Como foi sua infância? Se você é carioca, de onde você veio? Fala como foi o Nélio criança até se tornar um jovem para gente. Isso aí. Boa noite para todos. Zamba Quatessá, a todos vocês aqui. Vamos brindar a saúde. Minha infância foi uma infância muito difícil. Eu fui nascido e criado no Morro da Cachoeirinha, no Lins de Vasconcelos. Uma infância muito pobre, onde a vala passava, porque não tínhamos coisas que nós temos hoje em dia em todas as favelas, saneamento, não tínhamos. Então as valas corriam a livre. Então passava-se vala na minha cozinha, entendeu? Era muita lacraia, muito rato. Nós tínhamos que colocar pedra na tampa das panelas para os ratos não entrarem dentro da comida. Então, mas tudo isso eu superei, fui crescendo, comecei a fazer carreto na feira, porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre, até hoje eu ainda trabalho. Eu tenho muita raiva, muito ódio de pessoas preguiçosas, em todos os sentidos. A gente conhece, né? Se estiver mexendo no celular, então na hora da função, o bicho pega. Então, muito chato, desagradável. Então, eu comecei a fazer carreto, depois do carreto, eu comecei a trabalhar numa firma chamada Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Ali comecei a trabalhar, era uma fábrica de lâmpadas de árvore de Natal. Depois dali eu saí, fui trabalhar como office boy numa firma na Avenida Suburbana. Dali eu fui estudando, consegui trabalhar como auxiliar de escritório. Depois de auxiliar de escritório, eu consegui trabalhar na tesouraria, de onde eu terminei a minha parte de trabalho, na parte da tesouraria. E como que foi você servir o Exército? Conta a sua experiência como pé preto pra gente, né? Foi muito bom. Eu servi a pátria durante 11 meses. Eu saí na primeira baixa por ser um bom soldado, disciplinado. Então, foi ótimo, foi maravilhoso, não tive nada assim de especial. Aí a pergunta que não quer calar, deu tiro em alguém? Não cheguei a tirar Tem da certeza? Tiro em ninguém. Eu simplesmente cheguei a fazer um curso de formação de cabo, mas não dei seguimento, porque não era. Eu servi no quartel Regimento Escola de Infantaria, o famoso rei. Famoso rei. Então é soldado dos bravos. Quem serviu no rei? Eu servi na 4ª Companhia de Guerrilha. Então foi muito bom. Mas vem cá, essa pergunta dele, se tu matou alguém é porque tu é muito bravo lá no bar? Não. Eu sou um dos caras mais suave, mais tranquilo, desde que não pise no meu dedinho. Fora isso eu sou uma dama. O problema é que ele calça 50, o dedinho dele é lá na frente. E uma hora eu sou uma dama, outra hora eu sou um leão. Tá. E aí, ao começar o seu trabalho, foi tesouraria, a parte que você foi profissional de tesouraria, né? Tesouraria. Pô, que bacana. Por isso que eu gosto muito de dinheiro. A gente queria saber, né, do Sagrado Podcast, não. Nessa seara toda, nessa viagem toda que você teve pelo mundo civil, pelo mundo profano, se você chegou a passar alguma espécie
de preconceito, de sofrer racismo ou algo do gênero? Em toda essa seara que você trabalhou, a tesouraria, se você que veio de um lugar que foi pouco abastado, onde tinha esgoto, aquelas coisas, teve dificuldade para arrumar emprego no asfalto, chegou no exército olhado de cara feia porque veio de cima do morro, da favela, como foi isso? Não. Nunca tive problema algum de preconceito, em área alguma. Não chegou a ser um preconceito, mas eu cheguei a morar numa cobertura, num Engenho Novo, e eu era o único negro que morava na cobertura. Eram 2 coberturas. E eu era o único negro que morava na cobertura duplex. Eu sentia que os moradores olhavam, por que aquele neguinho mora na incomodava. Ele incomodava. Mas nunca sentia assim na pele. Mas eu olhava assim, vi que tinha alguma coisinha no ar. Mas isso nada me abalou, eu sempre tive cabeça firme. Pô, que bom, né? Isso aí a cabeça está firme até agora, né? Está firme até hoje. E aí a gente quer saber, Nélio, quando que a espiritualidade se apresentou para você? Quando você descobriu o mundo da Umbanda, o mundo do Candomblé? Foi com que idade? Como isso se deu? Conta pra gente, por favor. Bem, eu morava no Morro da Cachoeirinha e ali tinha um senhor chamado, já falecido há muitos e muitos anos, um pai de santo chamado Orlando. E eu gostava daquele batuque, aquela coisa todinha e tal, e eu ia assistir. Ele tocava numa casinha, num barraquinho também, perto da minha casa, perto do meu barraco. E eu ia assistir ali e eu passei a gostar daquele ritual. Dele era candomblé. Já era candomblé? Já era candomblé. Qual candomblé? Qual nação? A nação dele era Queto. Era Queto. O primeiro contato não foi com o Orixá, foi com o Queto. O Orixá Queto. Aí, depois dali, eu achava aquilo muito enrolado, porque eu já tinha assistido a Umbanda. Então, a Umbanda é português. Então, eu escutava aquelas cantigas todas em dialeto africano, né? E aquilo me deixava meio confuso. Aí, passei a frequentar a Umbanda. Aí, na Umbanda, que eu comecei já a incorporar caboclo, preto velho, Exu, tudo na Umbanda. Entendeu? Aí depois, mais tarde, passaram-se anos, a minha falecida avó, que morreu em 1975, estava sumida, ela bebia muito, e ela estava sumida, me aconselharam a ir num pai de santo chamado Daico, para consultar, para ver se eles tinham localização da minha avó. Aí eu fui nesse senhor, que foi meu zelador, fui lá assistir, fui lá consultar. Depois ele me indicou para eu fazer algumas coisas e tal, e realmente a minha avó apareceu, diante de tudo que eu fiz, umas obrigaçõezinhas lá, que ele pediu para fazer. Aí eu senti muita firmeza. Ou seja, Daico tinha feitiço na unha. Tinha. Ele era de Rangolô, né? Ele era de Rangolô, de Xumaré. E ele fez aqueles negócios todo dia, minha avó apareceu, e eu gostei muito, passei a frequentar. Passei a frequentar os candombés, embora eu já tinha vindo da Umbanda. Aí um dia lá assistindo, eu bolei. A mágica era real nessas épocas. Bolei numa arquibancada, que lá tinha uma arquibancada, eu bolei. Mas não foi preciso eu recolher para eu fazer santo nessa época. Aí tal, houve aquele problema todinho, ficou tudo bem, voltei para casa. Aí passei a frequentar novamente, aí um dia eu fui jogar búzios. Fui jogar búzios que eu ainda não tinha jogado e tal. Ele falou que eu tinha que fazer o santo, que o meu santo estava precisando ser feito. Eu falei, então tudo bem, se é para fazer, então vamos fazer. Foi quando eu fiz santo, em 1974. 1974. Abril de 1974. Abril de 1974. Quando eu fiz santo. Poxa vida. Eu nasci em 1982. Eu não estava nem dentro do meu pai ainda. Como que você não respeita uma história como essa? 3 anos, pai. 3 anos, ótimo. 3 anos de idade, era um bebezinho. Como você não respeita uma história como essa? Todas as mulheres me queriam naquela época. Todo mundo pegava no colo. Aí a próxima pergunta é: pois não. Quem é Jeremias? Pai Jeremias para Nélio Rodrigues Muquengue. Bem, para mim é como se fosse o meu precioso orixá. É um preto velho que eu incorporo. Eu gosto tanto, eu tenho tanto respeito, que todas as festas que eu faço com esse pai Jeremias,
que me protege, que me deu o meu cantinho. Todas as festas eu faço no mesmo nível que eu faço para o meu Pai Oxóssi. Que eu vejo muitas casas, faz um negocinho daqui, não, porque é preto velho. Eu não, o meu, para mim, é o meu precioso orixá. Então, todas as festas são feitas no mesmo nível de qualquer orixá que eu faço na minha casa. Então, Pai Jeremias, para mim, é tudo na minha vida. E aí, Nélio? Pois não. De uma casa, no alto do morro, que a vala passava no meio da cozinha e vocês dormiam com os ratos. Isso. Para um grande castelo na Praça Seca, Guilherme Veloso. Isso. Quem foi que te deu esse castelo? Esse castelo quem me deu foi Pai Jeremias. Por isso que eu faço essa homenagem a ele todos os anos, em gratidão a tudo que ele me deu. Não só isso, como a minha saúde, a minha cabeça, tudo foi Pai Jeremias. E essa entidade maravilhosa, o que ele, quando chega na sua cabeça, quais são os recados que ele deixa para você até o dia de hoje? Uma coisa que ele sempre deixa recado, vocês tocaram agora há pouco, gratidão. Gratidão é muito importante em toda a nossa vida. Essa é uma palavra-chave dele. Gratidão. Nós, graças ao Ló Felodumar e Zambiapongo, convivemos bastante. E pelo que eu vejo, pelo que eu noto, Jeremias não é um senhor que lhe cobra tanto. E isso, com certeza, é um sinal de uma entidade benévola que está completamente satisfeita e contente pelo que tu produz até hoje. Perfeito. Dentro do sacerdócio. Eu acho muito bonito essa cumplicidade, essa gratidão que o senhor tem. Tá? Muito obrigado. Eu estou querendo falar isso em público para que fique registrado ainda, porque as pessoas, por exemplo... o Papa Unsaba, o próprio Bate-Folha, ele não é muito associado a essa questão desses eguns maravilhosos, desses orixás brasileiros. Não está muito ligado, associado a esse tipo de coisa, não é? Mas também não é contra quem cultua, quem faça, quem cuide, não são contra. E o que eu acho mais bonito são quando as pessoas seguem o próprio caminho, mas não esquecem de quem sempre lhe fez o bem. Perfeitamente. E quando você entra no barracão do Nélio, Flávio, tá lá bem grande um quadro, em madeira. Pai Jeremias. E toda vez que eu entro lá, eu fico olhando para aquele quadro lá e falo assim, velho, tu tem história para contar, né? Exatamente, muita história. E é muito interessante isso, né? Muito interessante. Qual foi o momento, Nelinho, que você descobriu nessa sua vida pregressa dentro de Jinquice, de Orixá, de Umbanda, que você foi chamado a ser zelador de santo, que você tinha que carregar essa cruz de madeira cheia de espinho? Isso exatamente foi o meu zelador, o finado Daíco, que depois de algum tempo, depois das minhas obrigações, ele foi jogar e disse que a minha missão seria abrir uma casa de santo. Então, tem que abrir, a gente fica naquela... Porque durante alguns anos a gente vê tanta ingratidão, a gente vê tanto pontapés em casa de santo, eu falei, mas eu vou ter que abrir, a sua missão será abrir uma casa de santo. Então, já que tem que abrir, então eu sempre fui muito obediente e disciplinado. Então, já que tem que abrir, então vamos abrir. Então, qual o orixá mesmo que o senhor é? Eu sou do Oxóssi, ou seja, de Tauami. Tauami, né? Oxóssi. Para quem não conhece, na linguagem de Kice, é Tauami. Tauami. Entendi. Aí a pergunta seria como e quando tu conheceu o Daíco, e tu obviamente já respondeu isso, tá? Exatamente. Eu queria perguntar agora, Elinho, dessa Angola. Porque, assim, todos nós, na verdade, inclusive eu, a gente fez parte de uma Angola, tinha umas cantigas diferenciadas, cantava de onde vem o Ogum Ari, Aguilê, relampejo, pelo cálice, pela hoste, relampejo, era o beija-flor. Eu tenho um passarinho, nem lembro mais como é que canta essas coisas. É meu pai Oxóssi, é Mutalambo. Tem umas coisas que cantam assim, mas era uma coisa muito agradável, e você, por mais que tivesse o português sotacando as cantigas de Angola, era algo que emocionava muito a todos nós. Isso, exatamente. Não é? Podia ter a cruz de Deus, vencerei e vencerá. Eu queria saber de você, na verdade, Nélio, se você sente falta desse culto, dessa Angola, desse toque, dessa primeira fase da tua espiritualidade que tu conheceu. Não, eu não sinto falta. Tanto que depois de 18 anos na casa de Daíco, finado Daíco, que eu procurei o Bate-Folha.
porque eu ouvia falar que o mato de folha era um outro tipo de Angola. E eu queria não aperfeiçoar, mas eu queria aprimorar o meu Angola. Para aprimorar, porque a gente escutava muita coisinha no ouvido daqui e dali, que ali era uma Angola melhorada. Uma Umbanda melhorada. Ali é um bandombré. Mas então, vou entrar depois nesse assunto, continua. Então é muito desagradável. Então eu escutava, eu como conheço dezenas de centenas de pessoas, era muito desagradável. Aí, com tudo isso, toda hora eu brigava com as pessoas. Brigava, aí eu tomei um nome, um apelido de... Chegou o Brigão. Brigão porque tudo eles era no pejorativo, tudo pejorativo. Então eu quis aprimorar meu Angola. Mas eu não sinto falta. Cultuei, de onde veio o Gumarinho, 18 anos. Hoje não cultuo mais. Cultuo nosso Angola com o Papa com Saba, onde eu fui em 1992. E alguma oportunidade, tu tenha, mais novo, acredito, entrar em transe numa casa que tenha um culto ainda desse jeito, que tu tenha incorporado o santo dançou, tinha algum tipo de coisa? Como aconteceu? Como isso se deu? Não, pode ser uma casa de Angola anterior ou Angola atual. Queto, Jefon, se virou, o santo vai ter que amassar o quiabo como ele sabe. Se virou porque tem algum fundamento. Mas eu acho isso bonito. Teve um caso com o meu afilhado lá de São Paulo, a casa dele é de Queto. Aí, e a Ansan de GG Matamba, né? Não, qual o nome? Eu nem sei, cara. Agora eu não lembro. E ela virou, e aí o pai de santo chegou, meu afilhado, falou, vamos tocar pra ela. E começou a tocar o tabaco e começou a cantar pra ela. Eles sabiam umas cantigas, cantaram pra ela, e ela dançou na roda junto com a outra. Então, e foi isso, é legal, isso é bacana. Mas houve um grande problema na minha casa uma vez, que deu até uma briga, porque virou um santo de uma casa, não sei se era Queto, de outra nação, virou, mas se virou, aí eu falei, quer dançar? Disse que não dançava Angola. Se não dançava Angola, então por que virou na Angola? Isso foi um debate horrível na minha casa. Na minha casa já teve diversas brigas, justamente por causa dessas coisinhas. Entendeu? Mas tudo passou, estamos aí. Eu nunca vi Nélio jogar copo d'água na cabeça, eu nunca vi, nunca. Cabeça de ninguém. Nunca vi Nélio morder a cara de ninguém, eu nunca vi. Não, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Nélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pois não, diga-me. Voltando ao assunto de... Por que a Angola, na sua grande maioria, elas trabalham muito com caboclo? Visto que as outras casas como Quetu, por mais que o pai de santo tenha um caboclo, tal, eles não têm igual as casas de Angola, pelo menos acho que eu já vi, tem lá a casa de caboclo, tem um espaço para caboclo, tem festa de caboclo. E eu queria saber qual é essa ligação forte dentro da Angola, né? Com a linha caboclo. Segundo eu aprendi, o caboclo é coisa nossa brasileira, não é coisa africana nem nada. Então, eu sei que o povo banto foi os primeiros povos a chegarem aqui. Então, passaram a gostar dos caboclos, a se entrosarem com os caboclos. Então, a lenda que eu sei, a história que eu sei, é que juntaram. Então, existe essa ligação muito boa e gostosa entre os caboclos e o pessoal de Angola. Então, com isso se trouxe essa tradição, né? Isso é história. É história. Foi um intercâmbio na senzala. Foi um intercâmbio. Aí rolou uma aculturação. Rolou uma aculturação.